Bem, hoje no Rio Preto Notícias a gente recebe a psicanalista Grisele da Silva, ela que é do sul do país e está atendendo agora em Unai já há 7 meses. Vamos abordar temas importantes como obesidade, ansiedade, o sonho de passar em concurso público, vícios, dependência química e outros temas importantes. A Grisele já está aqui do meu lado e é com ela que eu converso nesse momento. Grisele, seja bem-vinda ao nosso telejornal. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje também e podendo passar um pouco mais da psicanálise para o telespectador. Perfeito. Grisele, a primeira pergunta é a seguinte: o que é a psicanálise afinal? A psicanálise é a ciência que cuida dos traumas, ou seja, aqueles traumas que ficam guardados no nosso inconsciente, que muitas vezes são traumas de infância, que trouxemos para a fase adulta e nunca nos conseguimos ter esse desligamento. Muitas vezes problemas que temos até no sono, ou problemas ligados a medos, que são causados lá na nossa infância, que trouxemos para a fase adulta. O psicanalista tem no seu conceito o tratamento dos traumas. E é possível que todas as pessoas tenham pelo menos um tipo de trauma? Sim, todos nós já nascemos com traumas, porque muitas vezes durante a gestação nossas mães passam por certos problemas que todos nós seres humanos nascemos com traumas. Uns desenvolvem durante a infância, outros durante a fase adulta, mas todos nós somos seres que temos traumas. Existe algum trauma incurável, Grisele? Não, nenhum trauma é incurável. A nossa mente tem uma capacidade muito boa de fazer essa autocura. Basta nós procurarmos um profissional que seja capacitado de nos ajudar a nos conhecer emocionalmente. Perfeito. Agora, dentro da psicanálise existe a hipnoterapia, né? Que técnica é essa e como que ela funciona? A hipnoterapia é uma técnica à base da hipnose, que é uma área da psicanálise, só que alguns psicanalistas procuram trabalhar com ela e outros não. A hipnoterapia é uma forma de relaxamento concentrado, onde você consegue olhar para dentro das suas emoções, buscando em si mesmo a autocura. Então, é diferente do que todos pensam, que a hipnose é algo que lhe deixa inconsciente, que é algo que você não vai lembrar, que vai ter uma lavagem cerebral. Não. A hipnose é uma forma de autocura, ela é mais rápida. Hoje, de todas as técnicas, a hipnoterapia é a única que consegue resultado a partir da primeira sessão. É onde nós conseguimos, com o relaxamento, levar o paciente até o inconsciente e descobrir qual o real significado dos problemas. As pessoas às vezes têm um certo receio com relação à hipnose, porque a impressão que a gente tem é que a pessoa fica inconsciente, né? Isso é verdade? A pessoa fica num consciente concentrado. Horas ela escuta, ora ela não escuta nada, mas, ou seja, ela lembra de tudo que foi passado e vai refletindo nos seus próximos dias, nas suas decisões, no seu comportamento. Ela fica em estado de consciência, sim, só que ela está relaxada, o que aparenta que muitas vezes ela está totalmente inconsciente. Ela consegue lembrar depois o que falou, por exemplo? Consegue lembrar, consegue notar nas suas próximas ações, no seu comportamento, nas suas emoções. Tá certo. Grisele, quais são os tratamentos, que são oferecidos por você e pela sua equipe através da hipnoterapia? A hipnoterapia, eu trabalho com tratamentos para obesidade, que é o emagrecimento, para a ansiedade, que é o mal do século, todos nós sofremos com ansiedade, parar de fumar, dependência química, terapia de casal, terapia familiar, terapia sexual, porque hoje infelizmente, nem todos os casamentos vão como gostariam que estivessem indo, preparação para provas e concursos, parar de roer unhas, dores crônicas, a fibromialgia, hipertensão, diabetes, tudo que venha do controle emocional, porque todas as nossas doenças, elas vêm de fundo emocional. Quando a mente está equilibrada, o corpo está são. Bacana. E só para o nosso telespectador entender, Grisele, vamos abordar um tema específico, emagrecer, por exemplo. Como que funcionaria a técnica de hipnose para uma pessoa obesa ou que está acima do peso e que precisa ou deseja emagrecer? A técnica funciona com o balão hipnótico, que é o balão intragástrico. A pessoa sente como se estivesse com um balão no estômago, tudo usando a mente. E esse balão ele é ativado com alguns procedimentos que a pessoa começa a realizar em casa, dando a sensação de saciedade. Ou seja, durante a sessão, o paciente aprende que o mínimo de sal e o mínimo de açúcar já é o suficiente para se saciar. Porque muitas vezes esse paciente tem dificuldade de eliminar peso pelo fato de ser ansioso e de substituir essa emoção pelo alimento. Então a gente aborda 2 temas, a ansiedade e a vontade de emagrecer. Então, abordando a ansiedade, eliminando a ansiedade,
o paciente começa a perceber que ele necessita de muito menos alimento durante o dia, e isso, consequentemente, com a técnica do balão gástrico, ele vai reduzindo, vindo a reduzir quase completamente as suas alimentações. E funciona mesmo? Funciona mesmo, eu já tive resultados com muitas pacientes de eliminarem 6, 7, 9 quilos durante todo o tratamento e não voltarem mais a engordar. É exatamente isso que eu te perguntar. Às vezes esse processo de emagrecimento funciona enquanto a pessoa está fazendo a terapia. Isso continua? A pessoa persiste e com essa consciência com relação à alimentação? Continua sim, por quê? Porque ela teve o cérebro reprogramado, ela teve curado o trauma da ansiedade e ela consegue ver que ela necessita não de tudo aquilo que ela imaginava para conseguir ter uma vida saudável, e sim que o saudável dela está dentro dos limites que ela veio aprendendo durante o período da hipnoterapia, que é onde ela aprende que mastigar é importante, onde ela aprende que o doce é uma regressão da infância e não uma compulsão colocada na fase adulta. Então ela aprende a curar os seus próprios problemas para poder ter uma vida saudável. Perfeito, muito obrigado por enquanto. Eu volto com você, Josiane, nos estúdios, e depois do intervalo a gente vai abordar especificamente dependência química e como que a hipnoterapia ajuda nesse tratamento. Muito bem, eu volto a conversar nesse momento com Grisele da Silva. Ela é psicanalista e hipnoterapeuta sulista do Rio Grande do Sul, está atuando, atendendo agora em Unai. Vamos falar nesse bloco do Rio Preto Notícias sobre dependência química, um problema que a gente sabe que atinge muitas famílias unaienses. Grisele, como que funciona a hipnoterapia com relação à dependência química? Bom, hoje a dependência química, infelizmente, ela é um mal do século. Tanto no Rio Grande do Sul, onde eu morava, tinha também muitos casos. É muito triste, muitas vezes você encontra colegas de escola que tinham tudo para ter um futuro bom nas drogas. Você vê pessoas importantes caindo nas drogas. Muitas vezes você se pergunta, mas como? O porquê disso tudo? Existe um porquê. Quando eu cheguei em Unai, achei que como a cidade, por ser menor, por ter a população mais voltada à agricultura familiar, né, pudesse ter um número menor. Mas, infelizmente, até nas cidades menores do interior, as drogas chegaram e atingiram de uma maneira muito maior do que muitas vezes as cidades grandes. A dependência química está voltada ao lado emocional. Ou seja, muitas vezes os adolescentes entram nas drogas ou por um amor não correspondido, ou pela falta de compreensão dentro de casa. Ou seja, isso não é para os pais se culparem também, né? Mas o adolescente, muitas vezes, ele tenta achar um meio de se completar. E quando ele não é escutado, ou quando ele não tem totalmente toda a atenção dentro de casa, devido à separação dos pais, ou até uma mudança de cidade, ele acha que nas drogas ele encontra esse espaço que ficou faltando. Os adultos também, muitas vezes, voltam e começam o uso das drogas devido a isso. Ou uma insatisfação no emprego, no casamento, é ligado ao lado emocional, a dependência química é ligada a um espaço que ficou dentro do emocional. Há um vazio, há um sentimento de perda, um sentimento de frustração que leva a pessoa a tentar se completar usando as drogas. Por quê? Porque quando a pessoa está no mundo das drogas, ela tem companhia. Nem que seja somente para o horário do uso, ela tem companhia, ela se sente na moda pelo fato do assunto estar em todos os lugares, ela se sente como se estivesse fazendo um bem para as outras pessoas à sua volta, só que ela não enxerga que o principal prejudicado é ela mesma. E com o uso da droga, a dependência química em si, ela não adoece sozinha, ela leva toda a família junto, porque nenhuma mãe tolera ver um filho se autodestruindo. E eu vejo que aqui em Unai a carência tanto dos familiares quanto dos usuários é por ter profissionais preparados e capacitados a ouvirem. Porque onde você aborda o dependente químico como um doente, você não o aproxima, você o afasta. E na hipnoterapia você jamais trata o dependente químico como um doente. Você começa a mostrar para ele a doença que a família está passando, para depois, ao longo do tratamento, você demonstrar que, na verdade, a cura principal, tanto da família, está nele. E como que funciona na prática mesmo, de forma bem resumida, como que você trabalha esse dependente químico? Bom,
eu faço a anamnese, né, que são as perguntas, eu procuro pesquisar, fazer um mapeamento, que hoje eu trabalho muito com o mapeamento corporal, para ver o porquê, da onde veio, como começou, se foi uma influência externa, se foi uma influência dele, se tem algum fator genético, se pai, alguém usava da família, né? E começo assim. Depois eu coloco ele perante a hipnose, para ele começar a perceber o valor que tem o corpo dele, o valor que tem a mente dele, os sonhos que ficaram para trás, que muitas vezes ele abandona com o uso da droga, ele ou ela, né, que vai deixando para trás, e começa a mostrar para o dependente que é possível esse recomeço, que é possível ele ser aceito na sociedade, porque tudo começa na mente dele, na visão que ele tem de si próprio. E quando a pessoa cai nas drogas, significa basicamente eu sou um nada, eu não tenho valor. E na hipnose eu começo a mostrar para o paciente o verdadeiro valor que ele tem, e que os sonhos que ele deixou para trás, nunca é tarde para ele voltar a consegui-los novamente. Eu já tive bons resultados com pacientes, né, que começaram, que estavam na dependência química e que foram desenvolvendo esse trabalho e hoje não estão mais na dependência, inclusive estão trabalhando. Isso é um orgulho tanto para mim, eu acho que quanto para a família, que consegue ver que o filho tem volta, porque é muito triste você ver uma mãe dizer: eu lutei a vida inteira para ver meu filho bem e hoje meu filho está assim. E a culpa não é dos pais, a culpa é do próprio ser humano, porque nós nos damos espaços para as doenças entrarem, principalmente para as doenças emocionais, porque nós seres humanos temos a capacidade do não, da negação, do negativo. E se conseguirmos mudar essa prática, tudo na nossa vida vai muito melhor. Para finalizar, Griseli, apenas adultos podem fazer esse tipo de tratamento ou não? Não. Desde bebês, a partir dos 6 meses de idade, já é possível fazer. Não existe risco nenhum para essa criança? Não existe risco nenhum, muito pelo contrário. Tudo que você começa a controlar muito cedo, o sucesso é muito melhor. Griseli, para o nosso telespectador que ficou curioso, né, ou interessado nessa psicanálise, né, através da hipnoterapia, onde te encontrar para uma entrevista, para uma conversa? Bom, aqui em Unai eu atendo no espaço Fisiopilates, na Natal Justino da Costa, 815. Eu atendo também em Buritis, no Centro Médico Buritis, e em Paracatu, na Clínica Fisiocenter e Emagrevida. Griseli, muito obrigado pela sua participação, a gente deseja sucesso nos seus atendimentos. Eu conversei com Griseli da Silva, ela é psicanalista e hipnoterapeuta. Falamos sobre diversos problemas, né, enfrentados pelos seres humanos e que têm solução de acordo com a especialista através da hipnoterapia.